gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar iniciando esse novo quadro aqui no canal, a nossa jornada Mais do que uma Tentante. Eu sei que tem chegado gente nova aqui cada dia e também lá no meu Instagram, e eu gosto muito de testemunhar daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida, mas tem muita gente que fica voando porque não entende muito bem o que aconteceu lá atrás no passado. Hoje, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vivo dias ensolarados, nem sempre, né? Mas na grande maioria das vezes eu vivo dias ensolarados, dias maravilhosos, mas já passei por noites chuvosas, sombrias, né? E louvado seja Deus que o sol brilhou para mim e hoje eu posso ser um testemunho vivo para aumentar a sua fé, para ativar aí aquela fagulhinha que tá se apagando de repente aí dentro do seu coração. Seja muito bem-vinda por aqui. Me deixem dicas e sugestões do que vocês querem assistir nesse canal e bora começar. Nesse quadro, nós vamos conversar de forma muito ampla e aberta sobre a vida de tentante, sobre a jornada aí contra a infertilidade. Então eu quero começar compartilhando com vocês como foi a minha trajetória de tentante. Eu tenho vídeos antigos num canal antigo e quem me acompanhava lá muitos anos atrás lembra da minha história, mas como tem gente nova chegando aqui, talvez você que me acompanha também não se lembre muito bem com riqueza de detalhes de quais eram as minhas dificuldades para engravidar, todas as coisas que eu passei. Então eu quero iniciar contando para vocês como começou a minha trajetória como tentante, tá bom? Eu me chamo Rafaela, sou casada há quase 10 anos com meu marido lindo que eu amo tanto, Duayan. Me casei aos 21 anos, então façam as contas aí de quantos anos eu tenho. Agora não ficou tão difícil saber, né? E logo assim que eu casei, diferente da grande maioria das mulheres, eu não fiz os exames pré-nupciais para saber do que eu tinha ou deixava de ter e também para me prevenir para uma possível gravidez. Tanto eu como o Duayan já desejávamos ter filhos assim bem no comecinho do casamento. Nós éramos um pouco imaturos, eu acredito, e a gente pensava assim, vamos casar e vamos logo engravidar. Mas a palavra do Senhor nos fala que o coração do homem pode fazer planos, né? Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E isso se cumpriu na nossa vida. Fizemos muitos planos e eu fui pra minha lua de mel, toda feliz e contente. E não engravidei na lua de mel, mas né, também não tava naquela pressa e ansiedade de engravidar. Eu simplesmente não prevenia a gravidez. Mas ainda não era uma tentante, vamos dizer assim, assídua. Eu ainda não estava planejando esse bebê, até porque, né, o início de casamento são muitas novidades, a gente pegou logo um cachorrinho e muita coisa aconteceu. Só que passado esse primeiro ano que eu não tomava remédio e também não engravidava, nós começamos a achar estranho. Foi aí que nós começamos a investigar, porque, claro, a mulher é muito curiosa, né, eu entrava nas redes sociais, na época no Facebook, e tinham vários grupos de tentantes muito informativos e eu quero agradecer aqui imensamente aos grupos de tentante, que eu não sei se ainda existem, mas que na época me ajudaram muito, me tiraram muitas dúvidas sobre muitas coisas e me fizeram também me aprofundar na área da medicina, né, para conhecer de fato o meu corpo e descobrir o que eu tinha. O segundo ano de tentativas, né, segundo ano de casamento, consequentemente, já foi um ano mais turbulento, porque foi onde eu comecei a de fato procurar médico, fazer exame. E aqui na minha cidade, eu moro em Nova Friburgo, é uma cidade bem precária para essa área da fertilidade, ainda não tem muitos médicos especialistas nessa área, e eu fui para uma clínica aqui que se diz especialista na área de infertilidade, mas na verdade o que eu gastei ali foi só o meu dinheiro. Eu fiz vários exames de ultrassonografia e sempre dava que eu tinha ovários policísticos. Eu não entendia muito bem ainda sobre ovários policísticos, então na primeira vez que eu recebi o diagnóstico dos ovários policísticos, que eu li a respeito e vi que poderia ser uma síndrome de ovários policísticos, que caso eu tivesse, não ovulasse, me impediria de ser mãe, eu entrei em desespero. E foi esse o primeiro erro da minha vida. Por quê? Eu recebi o diagnóstico do médico como um decreto. O médico disse uma coisa, eu tomei aquilo pra mim como uma verdade e eu comecei a caminhar debaixo daquela palavra. E eu quero dizer pra você que tá aqui me assistindo, eu não sei se você é cristão, não sei se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, mas vai um conselho de uma reles mortal pra você. Alguém que vivenciou isso não quer que você passe por isso. Não tome os diagnósticos médicos pra você como um decreto, sabe? Não acredite em tudo que os médicos dizem 100% ao seu respeito. A palavra de Deus nos diz em Jeremias, o Senhor ele fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho de vós,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Caminhão abençoado. Peraí. O fim que você espera está reservado em Deus para você, mas antes você precisa crer que Ele é que sabe que pensamentos que tem a seu respeito. Nem você sabe os pensamentos que tem a seu respeito, somente Ele sabe. Enfim, se eu pudesse virar uma chavinha, algumas chavinhas, nós vamos mudar essas chavinhas aqui nessa jornada. Eu vou contar pra vocês sobre várias coisas que eu teria feito diferente e essa é a primeira. Então, como eu tomei aquele diagnóstico ruim do médico a meu respeito como um decreto, e o médico também não foi um médico assim gentil, ele não me falou e me explicou um pouco mais sobre a doença, mas ele simplesmente me jogou aquela sobrecarga em cima, né? Eu muito nova, imatura, sem informação. Eu comecei a ficar muito deprimida e cada vez mais mergulhar no mundo das tentantes, querendo descobrir a solução para o meu problema. E vai aí uma segunda dica. Nós buscamos soluções para os nossos problemas em tantas coisas, principalmente nós que somos conhecedoras da palavra, e aquele que tem todo o poder para nos curar, para nos libertar, para nos lavar, para nos sarar, às vezes está do nosso lado, olhando e esperando que a gente se volte para ele e pergunte para ele o que nós devemos fazer. Nós perguntamos aos seres humanos: o que eu devo fazer? Sabe, você está me assistindo achando que eu tenho a chave e a resposta para sua vida, mas a verdade é que eu não tenho a chave e a resposta nem para minha própria vida. Então, o único que tem a chave e a resposta, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que tem a saída para nós é o Pai. Se nós não formos por Jesus, nós vamos por quem? Quem nos dará acesso à liberdade que a gente precisa? Quem nos dará acesso à salvação que a gente precisa? Quem nos dará acesso à cura que a gente precisa? Somente Ele. E é a Ele que nós precisamos buscar, e é para Ele que nós precisamos nos voltar, e diante dele que nós precisamos nos humilhar. Então eu fiquei procurando formas de resolver aquele diagnóstico ruim e cada vez mais eu fui descobrindo diagnósticos ruins. Depois eu passei para uma outra médica porque eu já não aguentava mais ir naquela clínica, gastar dinheiro, fazer exames e não ver um bom resultado. E a médica me sugeriu que eu fizesse um tratamento que se chamava coito programado. O que significa o coito programado? Eu ia ter uma relação programada com meu marido no dia certo da ovulação. Só que o problema era que eu não ovulava. Então, para isso, ela me passou indutores de ovulação, que eu não vou citar nome nesse vídeo, e eu não te aconselho a tomar indutores de ovulação por conta própria, porque eu conheço histórias de pessoas que fizeram isso, tiveram hiperestimulação ovariana. É isso que se fala? Acho que é assim, né? Hiperestímulo ovariano. O ovário cresceu demais, os cistos ficaram muito grandes, eclodiram e a pessoa acabou perdendo o ovário. Então isso é algo muito sério. Não faça isso sem o acompanhamento do seu médico, não faça isso sem o acompanhamento de um profissional. Eu fiz a indução da ovulação. No meu teórico período fértil, eu fui acompanhada com ultrassonografia transvaginal para saber se eu estava ovulando, né? Ultrassonografia seriada, que eles falam que você vai fazendo de tempo em tempo para ver se vai ter óvulo, né, ali bom para você ter uma relação determinado dia. E eu não tive. Tentamos isso por umas 2 vezes e não deu certo. Foi aí que os médicos resolveram investigar o meu marido. Então começamos a fazer exames também para saber se o meu marido tinha algum problema nos espermatozoides, né? Algum problema no esperma de uma forma geral. E aí foi pedido para ele um exame simples de espermograma e ele foi a um urologista, que é um médico específico da área, e poucos dias depois eu me lembro que o exame ficou pronto. Quando o exame que ele fez ficou pronto, nós ficamos em choque, porque o que o médico disse pra gente era que por conta daquele exame a gente não poderia ter filhos. Ele só disse isso, ele não nos disse sobre quantidade, sobre qualidade, nada disso. E eu fui entender isso comparando os exames com as amigas nos grupos de tentantes e entendendo um pouco mais. Eu fui entender sozinha. Ele só falou assim pra mim, ó, por causa desse exame que vocês não têm filhos. A gente saiu do consultório chorando, assim, depois eu vou contar um pouco mais pra vocês sobre essa parte emocional. Tô falando da parte prática pra vocês entenderem quais eram de fato os meus problemas de fertilidade, tá? Os nossos problemas, né, como casal. E ainda que fosse o problema só em um de nós, a gente considera que é o problema do casal, porque afinal de contas a gente precisa estar saudáveis os dois para engravidar, né? Ou não, e debaixo da graça de Deus, engravidarmos assim mesmo. Então, meu marido passou por esse urologista e foi muito ruim o diagnóstico e nós ficamos muito tristes. Daí então só aumentou cada vez mais a nossa busca implacável pelo nosso sonho de ser pais,
né, e mãe, né, pai e mãe, a gente querer, desejar de fato esse sonho. E foi quando nós decidimos fazer mesmo tratamentos, e se fosse possível e preciso, tratamentos invasivos, e chegamos até a indicação de inseminação artificial. Só que nesse meio tempo, nós decidimos fazer um convênio, porque estava ficando muito caro todos os exames. Só para vocês terem uma ideia, teve uma médica que a gente passou por ela. Nesse meio tempo, nós mudamos muito de médico, o que também é mais um conselho que eu dou para você. Às vezes, nós mudamos de médico na intenção de que um médico diferente, que tenha um jeito que nos agrade mais, que tenha uma maneira de falar mais gentil, que eu não acho errado a gente mudar, não. A gente acaba deixando com que o nosso histórico fique muito picado. Isso não é legal. Se eu pudesse voltar atrás, talvez eu continuaria com o mesmo médico desde o princípio, porque quando um médico tem um histórico da gente completo, é mais fácil chegar a um denominador comum. E como a gente mudava muito de médico, a gente gastava muito dinheiro, porque a cada médico que a gente ia, eles repetiam os exames, pediam para que a gente refizesse tudo novamente, e também cada médico tinha uma visão diferente de tratamento. Então uns nos indicavam para um tratamento, outro nos indicava para outro, até que nessa clínica especializada, a médica que avaliava o espermograma, ela cobrava, acho que, sei lá, coisa de 300 e pouco, 400 reais, o que na época, né, gente, há quase 10 anos atrás, era bastante dinheiro pra gente fazer. E foram feitos vários. Eu lembro que a gente gastou, assim, uma fortuna mesmo nessa clínica, fora que a questão do espermograma, né, que pra vocês que sabem, fazer espermograma é uma coisa muito constrangedora pro marido, é uma coisa muito desgastante. O relacionamento acaba ficando desgastado porque é tudo com hora marcada, então você tem que saber, é período fértil, então a gente tem que se preservar de repente no dia que tá mais com vontade de namorar e deixar pra namorar naquele outro dia que talvez possa possibilitar um pouco mais a gravidez. E a gente foi pra essa médica. Nessa médica nós fizemos vários exames, inclusive um exame chamado cariótipo da banda G, que era o exame da estrutura dos nossos cromossomos, se eu posso dizer assim, é uma estrutura genética, né, para saber se a gente tinha algum problema genético que nos impedia de ter filhos. E graças a Deus não. Só que seguido desse exame genético cromossômico, ela pediu para que eu fizesse uma... como que é o nome do exame, gente? Histerossalpingografia. É esse nome horrível e o exame também é horrível. Pra quem lembra de mim naquela época, gente, não sabe a metade do que eu passei na histerossalpingografia. Eu me neguei na época a dizer que o exame era ruim e eu tinha vergonha de falar o que de fato eu tinha passado no exame, porque eu sabia que se eu falasse o que eu tinha passado no exame, todo mundo ia saber o que eu tinha. Eu falei que o exame foi super tranquilo, super de boa, só que não. Eu quase morri na mesa do exame de tanta dor. Tanta dor. Eu saí do exame carregada no colo praticamente pelo meu marido. E eu lembro que na época eu gravei um vídeo, falei, meninas, façam o exame, é super tranquilo. A histerossalpingografia é um exame das trompas. Ela vai dizer se as trompas estão livres ou se existe na trompa algum nódulo, né, alguma interferência que atrapalhe o óvulo de chegar até o útero. E quando a pessoa sente muita dor nesse exame, teoricamente significa que há uma obstrução na trompa. Por quê? Porque o líquido, né, que no caso é o contraste, acaba não passando tranquilamente, o que atrapalha a concepção. E como eu fui uma mulher que sempre tive muitos problemas de infecção urinária, até que tive um problema renal mesmo por conta disso, de cálculo renal, eu acabei tendo uma infecção urinária muito grave que corrompeu uma das minhas trompas. Então, no dia do exame, o médico me disse de forma bem clara que eu só tinha uma trompa para engravidar. Foi o que ele me disse, ele falou, minha filha, você tem uma trompa para engravidar, mas nada é impossível. E eu saí dali carregada de tristeza, carregada de decepção, carregada de tudo, né, e chorando muito. Mas durante o exame aconteceu algo muito sobrenatural que depois eu vou contar pra vocês nos próximos vídeos. Então, além disso, além de não ovular, porque eu não ovulei nem com indutor de ovulação, tá? Eu tinha ciclos anovulatórios, eu demorava 40, 50, 60 dias pra menstruar e não ovulava. Eu também tinha uma trompa obstruída. E no dia da histerossalpingografia também, o médico me disse que o meu útero era muito alto. O que significava isso? Que a distância da minha vagina pro útero era muito grande e atrapalharia também a gravidez, porque, né, no momento da ejaculação, o espermatozoide teria que andar muito mais para chegar onde ele precisava chegar. Tem um nome para isso que agora eu não me lembro. Foram vários diagnósticos, nós temos uma pasta lotada de exames, tem muitos exames, e nós começamos a ser examinados como casal, né? E quando nós começamos a sermos examinados como casal, o médico chegou pra gente com uma conclusão, depois do espermograma do meu marido, que
A deficiência no espermograma dele era qualidade baixa, baixa motilidade e dificuldade nas características do espermatozoide. Então, por exemplo, ele tinha que ter uma cabecinha de determinado jeito e a cauda de determinado jeito para ele ser mais rápido para chegar onde ele precisava chegar. E os deles tinham muitas deformidades. Eles não eram anatômicos, né? Vamos dizer assim. E aí, depois de toda essa bateria de exames que durou muito tempo, gente, não me lembro quantos anos ao todo, mas durou muito tempo, que eu lembro que a gente juntava o dinheiro, fazia uma sequência, juntava outro dinheiro, fazia outra sequência, enquanto isso a gente orava, enquanto isso muita coisa acontecia, mas o médico indicou a gente para fertilização in vitro, só que ele fez uma ressalva. Apesar de vocês terem indicação para fertilização in vitro, tudo vai depender do corpo dela. A gente pode separar bons espermatozoides para poder tentar fazer a fecundação, mas se ela não ovula, vai ficar um pouco mais difícil. Então, assim, por mais que os remédios que se usam para fertilização in vitro são remédios fortes, mas o meu corpo não respondia a indutores de ovulação comuns, sabe, via oral. Então o médico não nos garantia nada, e ele deu pra gente, ó, vocês têm 1% de chance de gravidez natural, foi o que ele falou pra gente. Nós chegamos a perguntar sobre inseminação artificial, que na época tinha um custo, né, menor, então pra gente talvez seria um investimento que a gente conseguiria fazer na época, mas ele disse pra gente que não, por conta da obstrução na trompa. Então, por conta da trompa ser obstruída, a indicação era para fertilização in vitro, mas tudo ia depender se eu ia ovular ou não. Então ele não chegou a falar da porcentagem por fertilização, mas eu me lembro muito bem dele na mesa me dizendo que gravidez pra gente de forma natural era 1% de chance. Por isso que quando me perguntam se eu era infértil ou estéril, eu acredito que eu era estéril, porque 7 anos tentando engravidar, fazendo todo tipo de tratamento, ouvindo do médico que eu tinha 1% de chance de gravidez natural, com uma trompa obstruída, sem ovular e marido infértil, pra mim isso é mais do que infertilidade, pra mim isso é esterilidade. Era madre cerrada mesmo que eu tinha, né? Eu considero assim, eu considero que Deus permitiu isso na minha vida por um propósito muito específico, que ao longo desses vídeos eu vou compartilhar com vocês. E pra gente finalizar, eu quero dizer isso pra vocês. Não importa o grau da sua dificuldade. Eu tô aqui porque eu sei que a minha trajetória, a minha história, a minha jornada validam o que eu falo pra vocês. Não adianta eu vir aqui e falar, gente, eu achei isso legal, eu li isso no livro, eu li isso em algum lugar, a não ser que esse livro seja a Bíblia, né? Aí é válido pra todos nós em todo tempo. Mas não adiantaria eu vir aqui contar pra vocês da experiência de uma outra pessoa. Tô falando pra vocês, não é de algo que eu li no livro, tô falando pra vocês, não é de algo que eu vi num filme, é algo que eu vivenciei. Deus fez na minha vida, né? E se você tá chegando aqui agora, eu tenho o Joaquim, que é meu filho de 2 anos, que eu engravidei de forma natural, sem fazer nenhum tratamento. E agora eu tô na minha segunda gravidez. Eita, esperando alguém que eu não sei quem é que tá vindo aí. Ai. Epa. Como eu ia dizendo, a câmera desligou. Terminou o tempo de vídeo, né? Ela desligou sozinha. Mas agora eu tô esperando mais um bebezinho, que também foi muito desejado, muito sonhado, muito esperado. Não foi muito bem planejado, mas amém, foi planejado por Deus. Eu tô muito feliz, Dona também tá muito feliz. E nós não fizemos nenhum tipo de tratamento, nem para essa gravidez, nem pra gravidez do meu primeiro filho. Então, creia, porque se Deus fez na minha vida, Deus faz na minha vida, Ele faz na sua vida também. Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra que está declarada para Sara, para Ana, para Rebeca, para a mãe de Sansão e tantas outras mulheres na Bíblia, ela não é uma palavra que se revelou e aconteceu e se cumpriu somente no passado. Está disponível para nós hoje, só que a gente precisa tomar posse. Então eu quero que essa minha história, essa minha jornada, essa minha trajetória seja uma injeção de ânimo para você que tá aí me assistindo. Se você faz parte de algum grupo de tentantes no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, no WhatsApp, envia esse vídeo para edificação da vida dessas meninas e chamem elas para fazerem parte, por favor, dessa nossa jornada que é mais do que uma tentante, né? Eu quero colocar esse tema e eu quero falar muito sobre isso porque eu sei que Deus tem muito para tratar em nós durante o percurso. Hoje o percurso para mim faz todo sentido, mais até do que o milagre. Se vocês quiserem acreditar, acreditem, se não, acreditem também, que é verdade. O percurso para mim faz muito sentido. Hoje eu enxergo e compreendo por que eu tive que passar por tudo que eu tive que passar e não poderia ter sido diferente. Deus abençoe vocês, encha o ventre de vocês de vida, que vocês possam gerar em nome de Jesus.
Que a mesma bênção que o Senhor derramou sobre a minha vida, o mesmo milagre que Ele fez na minha vida, que de forma muito sobrenatural, impactante, Ele atue também na vida de vocês e que vocês sejam testemunhos vivos da glória de Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo dessa nossa série maravilhosa. Tchau, tchau!